Você sabe qual a importância da gente utilizar as procedures no nosso banco de dados? Seja procedures para fazer consulta, para fazer inserts, para fazer update nas informações. Sabe como elas nos ajudam, como reduzem o nosso código, como deixam as coisas mais clean e o melhor de tudo, como que é bem simples a gente trabalhar com as procedures no SQL. Então, nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso. Bora lá aprender. Vem comigo. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e aqui comigo você sempre é muito bem-vindo. Então bora começar aqui, colocar a mão na massa e vamos criar algumas procedures. Olha lá, primeiramente, uma procedure, o que é? O nome dela, se você for ver no SQL, chama Storage Procedure. É um procedimento armazenado. O que é um procedimento? Pode ser diversas linhas de código, pode ser toda uma programação ou pode ser consulta simples, um insert simples, um update. Aqui no nosso exemplo, eu vou trazer para vocês alguns tipos de consulta que a gente pode colocar dentro de procedures que vai facilitar muito o nosso trabalho no dia a dia. E qual que é a principal função das procedures? Imagina o seguinte, quando a gente tem ali o nosso banco de dados, se a gente está utilizando e manipulando o nosso banco de dados diretamente, ali fazendo as consultas direto no banco, ok, a gente vai lá, escreve select, tudo. Agora imagina o seguinte, com um banco de dados integrado a um sistema. Imagina que tem um sistema qualquer e aí no sistema, imagina se cada ali select, cada insert, cada update que for feito tiver que passar toda a linha de código dentro da programação do sistema. Isso fica pesado, aumenta o tamanho ali da codificação do sistema e não é uma boa prática. O ideal é fazer o quê? Criar as procedures no banco de dados e através do sistema só faz a execução da procedure e retorna o resultado. Consequentemente, o código fica mais clean, todo o trabalho disso fica feito no banco de dados, não tem ali selects, inserts, updates dentro da programação do sistema, ou seja, que é o chamado ali hardcode. Tudo isso fica no banco de dados. O banco de dados faz esse gerenciamento. Você ganha em redução de código, ganha em performance, e ou seja, é muito mais fácil também para dar manutenção nisso. Porque imagina o seguinte, imagina que você tem uma consulta no seu sistema e a consulta está todinha dentro lá do seu sistema. Aí vai lá e muda um campo ou inclui um campo numa tabela ou tira esse campo. O que é precisar ser feito? Vai lá no sistema, abre todo o código do sistema, procura qual que é lá essa parte do trecho de código, retira isso, compila o sistema, atualiza, bota em produção de novo, olha o trabalho disso. E quando você tem as informações na procedure, você simplesmente vai lá, faz uma alteração na procedure e pronto, está feita a alteração. Você não precisa fazer mais nenhum tipo de alteração lá no seu sistema. Então, tudo isso você vai ganhar o quê? Em tempo, agilidade, redução de código, reuso, integridade dos dados, gerenciamento ali do banco de dados, tudo isso você ganha utilizando procedures. Então olha lá, vamos criar aqui a procedure. Para criar é super simples. Como que a gente faz? Esse tipo de comando aqui a gente simplesmente verifica se a procedure já existe. Porque no SQL existe uma tabela aqui chamada sysobjects, que ela guarda ali todos os objetos que tem no nosso banco de dados. Uma tabela é um objeto, uma procedure é um objeto, uma função é um objeto, uma view é um objeto. Então isso fica armazenado na tabela sysobjects. Aí o que a gente vai fazer? A gente verifica que o tipo desse objeto P, que é de procedure, e se o nome dessa procedure já existe. Então se a gente constar aqui, ó, porque ele retornou 1, poderia retornar simplesmente o nome da procedure, mas aqui é para reduzir o código. Retornar 1 por quê? Porque ele achou essa procedure aqui. Então se ele achou e a gente quer criar, a gente não pode simplesmente vir aqui criar, que ele vai dar erro. Pessoal, ele vai falar que já existe um objeto no banco de dados com esse nome e desse tipo que é uma procedure. O que a gente tem que fazer? A gente checa aqui, ó, se existir, ou seja, se existir, a gente vai lá e dropa a procedure. Então, olha lá, se a gente executar esse comando, ele executou, ele apagou. Se a gente vir aqui de novo, ó, ele já não vai ter mais aquela procedure. Viu só? Ele não trouxe nada. Aí a gente vem aqui, consegue vir aqui e criar a procedure. E como a gente cria uma procedure? A instrução é simples, a gente coloca create procedure. Aqui o nome, a gente pode colocar o nome que quiser, tá? Eu tenho o costume de colocar o quê? Sempre começando com SP, que é de Storage Procedure, underline,
e o que a procedure vai fazer. No caso, essa aqui ó, vai consultar clientes. Então eu crio esse nome aqui, SP underline consultar underline clientes. E aí eu coloco aqui ó, as como, né, um simples select aqui. E vou dar um go, simplesmente porque depois a gente vai executar esse código tudo junto de uma vez. E você vai ver que com o go ele já vai fazendo e executando. Aqui eu criei a procedure, ó, procedure criada. Se a gente vier aqui de novo, a gente vai ver que agora essa procedure já existe. Viu só? Ela já existe. Então, como que eu executo a procedure que eu criei? Eu venho aqui, ó, escrevo exec e coloco o nome da procedure. Olha lá, se eu executar a procedure aqui, ó, ela vai me fazer tudo o que tem dentro dela. O que tem dentro dela? Um select. Um select simples. Essa procedure aqui é a procedure mais simples. É um select ali numa tabela só, sem nenhum parâmetro. Agora aqui a gente vai fazer uma outra procedure fazendo um relacionamento de tabelas dentro dela. Como que a gente faz isso? Da mesma forma, a gente vai verificar aqui se existe. Se existir, a gente vai apagar para a gente poder criar de novo. E por que que a gente precisa fazer isso? Porque o Oracle, por exemplo, você tem um comando de alter procedure. O SQL não. O SQL, quando você quer alterar uma procedure, você tem que apagar e criar de novo. Então por isso que a gente faz isso aqui. A gente verifica se existe, apaga e cria lá de novo. Então por isso que a gente usa aqui. Eu quis trazer para vocês já esse macetezinho aqui, que aí quando você for rodar o seu código tudo de uma vez, ele não vai ficar parando se existir ali a procedure e vai ficar dando erro. Você simplesmente verifica, tem aquela procedure que eu quero criar de novo? Tem, então vou lá, apago e depois eu crio. E olha lá, aqui então a gente vai fazer uma procedure também sem parâmetros, com relacionamento de tabelas. Depois a gente vai fazer com parâmetros. Aqui a gente vai simplesmente colocar o comando create procedure, o nome dela, e aqui a gente vai fazer um select aqui da tabela clientes com a tabela de vendas. E aí, quando a gente executar a procedure, ele já vai trazer todo esse nosso select aqui. Então olha lá, vamos criar aqui a nossa procedure. Tá vendo? Ele deu aqui que já existe, porque a gente não executou o comando de cima. Então a gente vai marcar todo ele, você vai ver que ele vai fazer de uma vez. Olha lá, não precisa executar um por um, pode executar tudo de uma vez. Executou, ele já fez. Agora se a gente chamar a procedure aqui, olha lá, ele trouxe tudo que está relacionado nas duas tabelas. E como que eu sei qual o relacionamento delas, como que está relacionado entre elas? Quando a gente está criando procedure e trabalhando ali com as análises de dados, a gente vai olhando isso e vai analisando nas nossas tabelas ali. Aqui eu sei por quê? Porque essa criação ali do MER, do modelo de entidade de relacionamento, a criação dessas tabelas, tudo eu já fiz em um outro vídeo que ficou bem bacana. Eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu ensino passo a passo como criar todo um MER no SQL, explico também o que é o MER e para que ele serve. Depois dá uma olhada porque vale a pena, creio que vai te ajudar bastante. E vamos prosseguir aqui, e agora a gente vai criar as nossas procedures com parâmetros. A gente vai usar parâmetros, tanto parâmetros de código de clientes como de datas, para a gente inserir o quê? Os filtros nas nossas procedures. Só que antes da gente partir para essa próxima etapa, se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos novos, sempre com conteúdo bem detalhado, passo a passo, assim na prática. Disponibilizo os scripts para vocês, os códigos para vocês, e eu creio que isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui para você sempre ficar por dentro das novidades. E bora voltar aqui então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar então uma procedure que eu quero consultar os clientes, mas eu quero consultar os clientes pelo código dele, pelo ID do cliente. Então o que a gente vai fazer? Aqui o comando é igual para apagar a procedure se ela já existir, eu já vou até rodar aqui. E aqui a criação da nossa procedure, a gente vai colocar o nome. E agora aqui ó, a gente coloca, esse é o parâmetro. A gente vai querer fazer a consulta da procedure pelo parâmetro que é o código do cliente, o ID do cliente. Então a gente coloca aqui ó, arroba, tá vendo? Aqui é o arroba, a gente não pode esquecer do arroba, porque isso é um parâmetro, é uma variável dentro da procedure. E ele é do tipo inteiro. Aí a gente coloca aqui ó, as, então a gente vai colocar aqui ó, select asterisco from clients, where, que é onde o ID do cliente for igual ao código que a procedure receber. Então vamos executar isso e vamos ver como funciona. Olha lá, executamos. E agora aqui, repara o seguinte, se eu executar a procedure desse jeito, igual executamos as outras aqui, ó, que não tinha parâmetro, olha só o que o SQL vai falar pra gente.
O procedimento, a função tal, que é essa nossa procedure, espera um parâmetro ID cliente, que não foi fornecido. Então, quando a gente tem um ID do cliente, ou um parâmetro, no caso uma data, a gente chama aqui o nome da nossa procedure, coloca espaço e coloca, eu quero o cliente que tem o ID 2. Coloca o número 2 aqui, que é o código do nosso cliente, o ID cliente. Quando a gente executar, olha que legal, ele trouxe só aquele pra gente. Se a gente quiser trazer o ID 1, e a gente executar, olha que legal. Se a gente quiser o ID 3, se a gente colocar um ID que não existe, ele não vai trazer nada. Viu só? Então, assim a gente criou uma procedure também com um único parâmetro, que é o que? Nesse caso é o ID do nosso cliente. E agora a gente pode criar uma procedure com mais de um parâmetro. Pode ser com 2, com 3, com 10, com 20, dependendo do tamanho do seu sistema, dependendo do que você está modelando ali no banco de dados para um sistema, você pode ter procedures que tenha 15, 20 parâmetros. Aqui a gente vai apagar, se já tiver, então vamos já executar. E agora a gente vai criar uma procedure que a gente quer constar as vendas pelo período. Então a gente pode ter uma data inicial e uma data final e constar as vendas por essas datas, por esse intervalo de datas. Então olha lá, da mesma forma a gente coloca create procedure, nome da procedure. Aí embaixo a gente coloca arroba, porque é uma variável, a data inicial, e ela é do tipo date, vírgula, data final, também vai ser outra variável que vai receber uma informação, espaço aqui, date, e aqui, como aqui já vem o as, então aqui a gente não põe a vírgula, tá? Nesse último a gente não põe a vírgula, só põe para separar esse do segundo. Se tivesse um terceiro parâmetro, colocaria vírgula o terceiro parâmetro. Mas, quando a gente termina a declaração dos parâmetros aqui, que a gente vai partir para o código da procedure, a gente não põe a vírgula. Se colocar vírgula vai dar um erro. Então, se atente também nesses detalhes, que às vezes vai dar um erro em outro, pode ser uma vírgula ou um espaço ali, tá? Então, aqui a gente coloca o as. Então, a gente vai fazer o quê? Vai selecionar todos os clientes, relacionando com a tabela de vendas, e a gente vai colocar a data de venda aqui, ó, where, data de venda. Aqui a gente coloca between, que é o que? Between a gente vai passar ali uma data entre uma e outra, um range de datas, um intervalo. Então coloca ali o between, coloca a data inicial and data final, que significa o quê? Eu quero trazer todos os clientes, todas as vendas que fizeram ali, que teve a data de venda entre a data inicial e a data final. Vamos criar nossa procedure, prontinho, aqui a gente já criou a procedure e agora vamos executar. Para a gente executar, da mesma forma, a gente passa os parâmetros. Nesse caso, o que são parâmetros? As datas. A gente tem que passar a data inicial e a data final. Então, a gente coloca aqui ó, o nome da procedure, exec, o nome da procedure, espaço. Aí, o primeiro parâmetro. O primeiro parâmetro é data inicial. A gente coloca aqui ó, 1/1 de 2022, que é a data inicial. Aqui ó, de até. Então, vai ser de até. Então, data inicial, vírgula, data final. Qual que é a nossa data final que a gente quer constar? Imagina que seja 31/1 de 2022. O que a gente está fazendo aqui? Quer trazer todo o mês de janeiro. E aí, no caso, se tivesse mais parâmetros, iria colocar, vamos supor, que seja aqui, ó, vírgula e um outro parâmetro. Como são só esses dois, a gente coloca aqui então só esses dois parâmetros e executa. Olha lá, se a gente executar, não tem nada nesse intervalo. Como que a gente vai saber o intervalo que tem? A gente pode simplesmente colocar aqui, ó, de 1/1 de 2020 a 31/12 de 2022. Se a gente executar, então a gente tem esses três. Qual que foi a data da venda aqui, ó? A data da venda, 25/7 de 2022. Agora, se a gente quiser constar, por exemplo, a gente só sabe que só teve essas três vendas aqui, ó, 25/7 de 2022. Então, a gente coloca aqui 1/7 de 2022 até 31/7 de 2022. E aí, se a gente executar, agora a gente vai ter essas três vendas aqui, ó, tá vendo? Vamos supor que você fala assim, eu quero saber o período da venda e também por um determinado cliente. O que a gente pode fazer? A gente vem aqui, coloca vírgula no nosso procedure, arroba, ID cliente. Vai ser um terceiro parâmetro, que ele é do tipo integer. Ok? Então aqui a gente vai colocar o where, data da venda, esses dois parâmetros, and a gente vai colocar aqui ó, ID cliente. Então aqui a gente vai colocar aqui ó, a venda
Nossa tabela vendas é a B, nosso ID cliente aqui, vamos colocar a tabela A, vai ser igual ao ID cliente. Prontinho. Então aqui a gente tem agora uma procedure com um parâmetro que é o quê? O intervalo de data de venda e também um cliente específico. Vamos executar de novo aqui essa procedure para criar ela de novo, porque ela só vai ter efeito quando a gente criar de novo. Então executamos. E agora aqui, em vez de 2 parâmetros, a gente vai passar aqui para o cliente 2, que é o quê? Que é esse terceiro parâmetro aqui, o código do cliente. Olha lá, se a gente executar, ó, então ele trouxe aqui, tá vendo a venda para o ID cliente 2, que é o José da Silva, e qual foi a data dessa venda? 25/7/2022. Viu só que legal? Porém, como a gente agora criou uma procedure de novo, criou a mesma procedure, só que a gente colocou aqui, ó, um parâmetro, que é o ID cliente, se a gente executar aqui, ó, sem o parâmetro do ID cliente, ele vai dar erro. Ele vai falar aqui que falta um parâmetro. Viu só? Então, obrigatoriamente agora, a gente precisa passar o parâmetro do ID cliente. Viu só que legal? E viu como é simples a gente utilizar as procedures aqui no SQL? Eu vou deixar para vocês esses 2 vídeos aqui. Um deles é explicando passo a passo o que é um MER, como a gente cria um MER, o que é um MER, para que ele serve, tudo bem em detalhes, e mostro como criar aqui no SQL bem passo a passo, bem na prática. É bem legal o vídeo, vale a pena dar uma olhada. E um outro é como a gente cria tabelas, tipo de campos, como a gente faz insert, ou seja, os primeiros passos ali no SQL. São super úteis e eu creio que vai te ajudar bastante. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.